Queridos alunos, sejam bem-vindos à aula online dos Encontros de Música Clássica. Este casal que nos acompanha em todas as nossas aulas são meus avós paternos, Felipe Justus e Teresa Weckerlin Justus. Felipe Justus foi um entomólogo e em suas pesquisas descobriu 2 insetos novos que receberam o seu nome na catalogação. Aqui eu tenho meus antepassados. Todos os meus bisavós foram imigrantes, 3 casais alemães e um casal ucraniano. No meio deles eu me sinto muito protegida. Vamos então, convoco todos vocês a saudar a rainha de todas as artes e assim nos sintonizarmos com ela. Viva a música! Nosso assunto de hoje, grandes pianistas da atualidade. O piano é um instrumento completo. Ele tem uma abrangência sonora que vai desde o som mais grave até o mais agudo. E essa abrangência sonora faz com que ele seja muito apreciado e utilizado pelos compositores de sinfonias, óperas, porque é no piano que eles iniciam as suas composições. Os pianistas, quando se desenvolvem na sua carreira artista de concertista, eles se baseiam em 2 itens importantíssimos: o talento e a disciplina. São fatores indissociáveis. Da mesma forma que os músicos de uma orquestra se baseiam no talento e na disciplina. É interessante que o músico pianista é um dos poucos que, quando atuam, tem uma leitura dupla. Na partitura do pianista, vem uma leitura para a mão direita e outra leitura para a mão esquerda. E elas tocam simultaneamente e melodias diferentes, e o pianista tem a leitura dupla, tudo simultaneamente. Isso possibilita que o pianista, com os seus 10 dedos, possa tocar uma música polifônica, porque ele pode misturar as melodias entre a mão esquerda e a mão direita. Isto é fabuloso. Nós vamos ver a diferença entre pianista e pianista concertista. O pianista, ele se apresenta em solos, recitais. Já o pianista concertista, além dos recitais solos, ele toca com as orquestras, nos concertos para piano e orquestra ou em alguma obra na qual o piano esteja inserido. E isso exige um treinamento especial, porque daí o pianista tem que se conectar com a orquestra e harmonizar as sonoridades. Nós vamos começar nosso desfile de grandes pianistas da atualidade na China, com Lang Lang, este pianista chinês que nasceu em 1982 e foi o primeiro pianista concertista chinês a tocar com grandes orquestras nos Estados Unidos, na Europa e na Rússia. Foi o primeiro pianista chinês a ser contratado pela Filarmônica de Berlim e pela Filarmônica de Viena. Lang Lang nasceu numa cidadezinha da China, Shenyang. Aos 2 anos de idade, ele estava assistindo um desenho da Disney, Tom e Jerry, The Cat Concert, e ficou fascinado com a música que era fundo desse desenho, que é a Rapsódia Húngara de Liszt, a número 2. Lang Lang é filho único e seu pai é um músico também, é um especialista no instrumento tradicional chinês, o erhu. Então o pai viu já o despertar naquela criança de um talento musical, porque a partir dos 2 anos e de ter assistido esse desenho, Lang Lang ficou fascinado com a música e já despertou nele
esse amor tão grande que ele tem pela música. Então, quando ele tinha 3 anos, o pai colocou no Conservatório de Música da sua cidade. Com 5 anos, ele já ganhou um concurso daquela cidade e já deu o seu primeiro recital público. Quando ele tinha 9 anos, os pais mudaram-se para Pequim, para ele estudar no Conservatório Nacional da China. E dali em diante foi um desenvolvimento muito acelerado da sua formação e do desenvolvimento do seu talento. Interessante nós abordarmos um aspecto da China. A China passou por momentos difíceis durante a Revolução Cultural de Mao Tse-tung, que aconteceu de 1966 até 1976. Foram 10 anos nos quais a arte ocidental foi banida. A música ocidental foi proibida de ser ouvida e tocada, porque na concepção do governo comunista, a música ocidental era muito burguesa. Então, nestes 10 anos, muitos maestros, cantores, músicos importantes calaram-se e foram trabalhar em fábricas. Graças a Deus, Lang Lang já nasceu em 1982, quando a situação já estava sendo amenizada. E existiu no começo, que apareceram os pianistas chineses, uma opinião de que os pianistas chineses tocavam muito rápido e sem expressividade. Mas isso não é mais verdade, porque os conservatórios da China têm hoje professores formados nos Estados Unidos, na Europa, na China, trabalhando um aprimoramento da sonoridade e da expressividade. Isso se desenvolveu de tal forma por vários fatores. Primeiro, a ética de trabalho dos chineses, que são de uma disciplina incrível. Outra, a política do filho único. Os filhos únicos tiveram a atenção concentrada neles, quando talentosos, os pais estimulando-os, apoiando, o governo também. Na China existem vários edifícios só com salas de estudos mantidas pelo governo que colocam à disposição de um aluno talentoso até 8 horas de estudo com um instrumento da melhor qualidade. São vários os edifícios de salas de estudo espalhados pela China. Outro detalhe importante, a China edita partituras com muita qualidade e preços razoáveis. Tudo isso fez com que, alguns anos atrás, a China começasse a exportar pianistas maravilhosos que estão no hall dos grandes pianistas da atualidade. Nós vamos abrir nossa aula com o Lang Lang. Lang Lang estudou, então, desde os 3 anos até os dias de hoje, são quase 30 anos de carreira artística. Quando ele tinha 10 anos, ele estudou uma obra de grande importância de Johann Sebastian Bach, as Variações Goldberg. Essa é uma obra que os grandes pianistas da atualidade, os bons, fazem questão de gravar e mostrar a sua leitura, a sua interpretação. Isso foi feito por Lang Lang o ano passado. Ele recordou que com 10 anos ele estudou essa peça e que agora ele se sentia, depois de tantas décadas de estudo, preparado para dar a sua leitura, a sua interpretação desta obra de Bach. Variações Goldberg é uma obra que começa com um tema musical, chama-se Ária, criado por Bach, e seguida de 30 variações e se encerra com a melodia da abertura, também a área finalizando. Eu quero que vocês observem a expressividade e o respeito, a espiritualidade com que Lang Lang executa a área das Variações Goldberg. Ele gravou na igreja de São Thomas, em Leipzig,
reduto de Bach, onde ele atuou, e é onde ele está sepultado também. Então, ele deu uma leitura mais lenta, pouquinha coisa, mas a gente sente que é mais lenta do que as outras gravações de outros grandes pianistas. Então eu chamo vocês para um momento de espiritualidade. Vamos nos sentir no lugar sagrado da Igreja de São Thomas, com Lang Lang executando e interpretando para nós essa obra-prima de Bach.